Olá, crianças! Na nossa aula de matemática, vamos dar continuidade ao conceito de subtração, tá bom? Então, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, nós temos o quadro valor de lugar com as unidades e dezenas, e nas unidades eu já tenho aqui 5 quantidades, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho a quantidade aqui, 5, na ordem das unidades. Por que essas pecinhas não estão na ordem das dezenas? Por quê? Porque eu não formei 5 grupos de 10. Porque para representar as dezenas, eu uso a barrinha do material dourado. 5 unidades eu represento dessa forma com as pecinhas pequenas. Já para representar 5 dezenas, eu vou pegar 5 barrinhas dessa. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Então, aqui eu tenho 5 unidades e aqui eu tenho 5 dezenas. Vocês podem observar que cada barrinha dessa aqui, ó, tem 10 pecinhas dessa. Com 10 unidades, eu formo uma dezena. E quantas dezenas eu tenho aqui? Eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. E quanto equivale essas 5 dezenas? Quantas unidades elas valem? Vamos contar de 10 em 10? 10, 20, 30, 40, 50. Então, 5 dezenas é o mesmo que 50 pecinhas dessa aqui. Um monte, tá bom? Várias pecinhas dessas, 50 na verdade. Mas vamos lá, pessoal. Olha só. Aqui eu tenho essas operações de subtração, né? Por que eu sei que é de subtração, professora? Porque eu estou vendo o sinal de menos. E quando eu vejo esse sinal de menos, eu sei que a operação é de retirar, de subtrair, tá bom? Então, nós temos essa operação aqui, ó. Deixa eu pegar meu lápis. 5 menos 1. Lembrando que essa operação que tem o sinal de menos, eu vou retirar, tá? 5 menos 1. Eu não vou dizer que a operação é de menos, eu vou dizer que ela é de subtração, tá bom? Menos é o nome do sinal. 5 menos 1. Então, aqui eu só tenho a ordem das unidades. Quantas unidades eu tenho aqui? 5. Dessas 5 unidades, eu vou retirar menos quantas? Menos 1. Então, eu retirei uma pecinha. Me sobraram quantas unidades? 4 unidades. Então, eu venho aqui e coloco a quantidade 4. Agora, vamos para essa outra operação matemática aqui de subtração. 14 menos 4. Então, eu vou fixar nesse valor aqui, 14. 14 é a quantidade que eu tenho, tá bom? 14 é a quantidade que eu tenho. Então, eu vou começar a montar pelas unidades. Então, eu já tenho aqui 4 unidades e vou pegar essa pecinha aqui, ó, essa barrinha que representa uma dezena. Então, 4 unidades e uma dezena, tá bom? 10 mais 4, 14. Dessas 14 pecinhas que eu tenho, eu vou retirar menos quantas? Menos 4, tá bom? Então, 14 menos 4. De 14 pecinhas, eu vou retirar menos quantas? Menos 4. Então, eu vou retirar aqui na ordem das unidades. Como eu já havia falado para vocês, eu sempre começo a resolver a minha operação de adição, de subtração e multiplicação também pela menor ordem, que é a ordem das unidades. Então, eu vou retirar aqui menos 4, né, ó? 14, 10 mais 4, 14. Eu vou retirar 4 unidades. Então, aqui eu venho para o grupo das unidades. 1, 2, 3, 4. Retirei menos 4. Me restou alguma coisa aqui? Não, nada. É a mesma coisa que eu fizer assim, ó. 4, ó. 4 menos 1, 2, 3, 4. Fiquei com algum dedo levantado? Não, fiquei sem nada. Então, qual é o número que eu uso para representar o nada? Isso mesmo, o 0. E agora aqui na ordem das dezenas, ó, tem uma dezena. Eu vou retirar alguma coisa? Está pedindo aqui para retirar alguma coisa na ordem das dezenas? Não. Então, eu vou permanecer com quanto? Com uma dezena. Então,
14 menos 4 é igual a quanto? 10. Muito bem. Agora, vamos para a outra operação de subtração. 38 menos 30. Então, eu tenho 38 aqui unidades ao todo, tá? Mas nessas 38 unidades, no quadro valor de lugar, eu tenho quantas unidades? 8. Seis, 7 e 8. Tá? E 3 dezenas. Então, em 38, eu tenho 8 unidades e 3 dezenas. Dessas 38 unidades que eu tenho aqui, tá certo? Representado no quadro valor de lugar, 8 unidades, ó, 8 unidades na ordem das unidades e 3 dezenas na ordem das dezenas, né? Que são 3 grupos de 10. 10, 20, 30. 30 mais 8, 38. Eu vou retirar menos quanto? Menos 30. Mas aqui eu venho para a ordem das unidades, tá? Olha só. Primeiro aqui essa ordem, a ordem das unidades. E depois que eu resolver a ordem das unidades, eu vou resolver a ordem das dezenas. Quantas unidades eu tenho aqui? 8 unidades. Dessas 8 unidades, eu vou retirar alguma coisa? Não, eu não vou retirar nada porque o zero está aqui. Vou retirar alguma coisa? Não. Então, eu vou permanecer com as minhas 8 unidades. Agora, nós iremos para a ordem das dezenas. Quantas dezenas eu tenho? 3. Vou retirar menos quantas dezenas? 3 dezenas, ó. 3 menos 3. 3 menos 1, 2, 3. Fiquei com algum dedo levantado? Não. 3 dezenas menos 3. Então, dessas 3 dezenas que eu tenho aqui, eu vou retirar menos 3. 1, 2, 3. Fiquei com alguma dezena? Não fiquei com nenhuma dezena. Qual é o número que eu uso para representar o nada? Isso mesmo, o zero. Então, eu venho aqui e coloco o zero na ordem das dezenas. Então, 38 menos 30 é igual a quanto? É igual a 8. Muito bem. Então, vamos para a última operação aqui. 66. Então, eu tenho 6 unidades. 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 dezenas. São 6 barrinhas dessa aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 grupos de 10, porque as dezenas, nós temos grupos de 10. Dezena vem da palavra 10, tá? 10, 10, 10, 10, 10, 10. E qual é a quantidade que eu tenho no total dessas 6 dezenas? 10 mais 10, 20, mais 10, 30, 30 mais 10, 40, 40 mais 10, 50, 50 mais 10, 60. Então, 60 mais 6, 66. Agora, nós iremos resolver, né, pela menor ordem. Qual é a menor ordem, pessoal? É a ordem das unidades. Sempre eu vou resolver pela ordem das unidades. A adição, a subtração e a multiplicação, tá? Então, eu tenho 6 unidades aqui. Dessas 6 unidades, eu vou retirar menos quantas? Menos 1. Então, eu venho aqui e tirei 1. Fiquei com quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, eu venho aqui na ordem das unidades e coloco 5. Agora, eu vou para a ordem das dezenas. Olha só, que são os grupos de 10. Quantas dezenas eu tenho aqui? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessas 6 dezenas, eu vou retirar menos quantas? Menos 2. Então, eu venho aqui e retiro 1, 2 dezenas. Fiquei com quantas dezenas? 1, 2, 3, 4 dezenas. 4 grupos de 10. Então, 6 menos 2 é igual a 4. Olha como ficou representado aqui, ó. A mesma coisa. 5 unidades e 4 dezenas. Que o valor eu leio 45. 45. Então, 66 menos 21 é igual a quanto? 45. Muito bem, pessoal. Daqui a pouco eu explico a atividade.